Hoje nós vamos conversar sobre óleo de motor. Pois é, que assunto doido para se trazer aqui, né? Eu nunca conversei a respeito disso, mas é porque recentemente, nesse final de semana que eu troquei o óleo de motor dessa moto aqui e eu coloquei uma viscosidade diferente, mais grossa, mas fiquem tranquilos porque é uma viscosidade que está indicada ali no manual dessa moto. Para vocês terem uma ideia, a Yamaha confia tanto nesse motor aqui 250 dela, que ela indica 3 tipos de óleo que você pode usar nela, que é o 10W40, o 20W40 e também o 20W50. Então é uma variação aí de 2 números para o mais fino, né? A parte quando o motor ainda está frio, que seria o 10 ou o 20 de viscosidade, e no mais grosso é a viscosidade de 40 ou de 50. Aí fazendo as suas combinações aí, que dá uma variação de 3 óleos segundo o manual da Yamaha. Porém, o que eu coloquei aqui é uma quarta variação. Eu coloquei um 15W50 porque eu queria experimentar sim o óleo mais grosso. Oi! Queria experimentar o óleo com uma viscosidade maior, porém eu não queria subir muito a parte do óleo quando o motor tá frio, né? Que é essa primeira medida, esse primeiro número que tem, e no caso desse aqui é o 15. Então o que eu achei mais baixo, com a segunda numeração sendo o 50, sendo aí, né, um óleo semi sintético, que é o que eu podia pagar naquele momento ali, porque existe sim óleos do tipo sintético, que daí tem uma numeração do motor a frio menor do que 15, tem até de 10 ou de 5, mas do semi-sintético que eu podia pagar ali, tendo a segunda medida como 50, o menor que tinha para a primeira medida era o 15, tá? Para quem aí não tem afinidade com esse tipo de assunto aí, de 15W50, esses números aí, tem um W no meio, vou dar uma passada rápida aqui. Eu sei que muita gente que está ouvindo conhece esse assunto, mas vou dar uma passada aqui pensando em quem não conhece. E quem conhece aí, fica à vontade aí para comentar a sua opinião, o seu conhecimento, né, a respeito desse assunto que eu vou estar falando aqui. Antigamente, lá no... não vi o cara comentando. Lá no começo lá dessa parte automobilística, né, de veículos automotores, aí, motos, carros, entre outras coisas, era se usado só um tipo de óleo, só uma viscosidade, era um óleo monoviscoso, que ele é estabelecido, né, quem tem esse parâmetro aí, essa regra aí da viscosidade, é a norma SAE, que é uma norma aí que vigencia em várias coisas, né, além do óleo, né, entre outras coisas também com relação à qualidade das coisas, para manter um padrão. E o que mantém o SAE, antigamente, então, os carros tinham só um tipo de óleo, então era o óleo, por exemplo, passou um Polo aqui, antigamente, né, não existia Polo, claro, mas lá para 1900 e pouquinho, um carro usava o óleo SAE 30, e aí era essa viscosidade única aí, se o motor estava frio ou se o motor estava quente. Qual é o problema, né? Normalmente esses óleos, eles eram pensados para quando o motor estava quente, porque é quando ele está girando mais rápido normalmente, né? Porém, quando a pessoa ia ligar o motor do carro, o óleo, quando ele está frio, qualquer fluido, né, líquido, fluido, entenda algo como líquido, tá? Qualquer fluido, quando ele está frio, ele é mais denso, ele é mais grosso do que quando ele está quente. Todo fluido, quando ele aquece, ele esquenta a determinada temperatura, ele fica com uma densidade mais fina. É alguma questão lá das moléculas dele que eu não sei explicar, que elas acabam se desprendendo uma da outra, e quando o fluido está quente, ele acaba ficando com uma textura um pouco mais fina, menos viscosa, né? Então, era-se feito óleos para motores quentes, mas quando ele estava frio, ele era um óleo grosso. E quando você precisa dar partida no motor, é um dos momentos onde há o maior desgaste no motor. Para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, é 3/4, ou melhor, 85% do desgaste do motor, quando é usado, né, dentro das medidas esperadas aí, dentro das formas corretas, 85% do desgaste do motor ele ocorre na partida. Por quê? Quando você normalmente usa a moto num dia inteiro aí, seja lá até de noite, você vai ter que dormir, vai ter que descansar, e a sua moto também vai ficar parada. E aquele óleo ele vai se decantando cada vez mais e vai descendo lá pro cárter do motor. Ainda fica um fiozinho de óleo ali
sobre as peças do motor, mas boa parte desse óleo desceu. E quando você vai ligar o motor cedo, aquele motor ele está pouco lubrificado, porque o óleo decantou lá embaixo. Então, na primeira girada do motor, o óleo está mais lá embaixo do que lá em cima. Ele não está lubrificado corretamente como tem que estar, para ter um pleno funcionamento com sua lubrificação total. Então, ele liga, começa a trabalhar seco, entre aspas, né? Porque ele tem ali sim um fiozinho de óleo nele, mas ele está com pouco óleo. Daí depois de algum tempinho funcionando, a bomba de óleo faz o óleo girar, sobe, desce, e todas as peças são lubrificadas. Então, na partida ocorre aí 85% aproximadamente do desgaste natural do motor. Então imagina antigamente, quando o óleo era só uma especificação, ele era monoviscoso e ele era feito para trabalhar quente. Quando ele aquece ele fica mais fino, e quando ele tá frio, que ele precisaria ser mais fino para subir mais rápido, ele acabava ficando mais grosso, porque ele só tinha uma viscosidade. Foi aí que lá em 1950 aproximadamente surgiu aí o óleo multiviscoso, que é esse óleo que a gente tem hoje em dia, que quando ele tá frio ele se comporta com uma densidade de um óleo mais fino, de um óleo com uma viscosidade mais baixa, e quando ele está quente, ele se comporta quente como um óleo de uma viscosidade mais alta, tá? Com relação à viscosidade, entenda que, por exemplo, a água é viscosidade 0 e um mel, aquela coisa bem grossa, seria uma viscosidade 100, tá? Então entenda isso, quanto mais baixo o número, mais próximo da água, aquela coisa líquida é, e quanto maior o número, mais grosso, mais denso ele fica, mais próximo do mel. Então foi se mudando e se evoluindo até que chegou um momento que precisou aí ter uma viscosidade de óleo. E antigamente os óleos eram todos minerais, com base aí no petróleo, né? E chegou-se um momento que precisou aí de uma viscosidade menor do que a viscosidade que o óleo mineral conseguia atingir. Foi daí que foi criado aí o óleo sintético e posteriormente o óleo semissintético, né? Que é uma mistura aí em dada porcentagem de óleo sintético e óleo mineral junto. Então foi essa mais ou menos a história do óleo aí, resumindo bem resumidamente, errando aí possivelmente algumas datas. Sorte que eu não falei nada muito exato, né? Mas é mais ou menos isso. Eu dei uma estudada antes do vídeo, mas datas específicas podem ter passado em branco aí. Então foi mais ou menos essa a história. E atualmente todos os veículos, né, praticamente usam óleos multiviscosos, porque entende-se que quando ele está frio ele tem que estar com o óleo mais fino possível para que ele suba rápido no motor, né, lubrifique rapidíssimo as peças para que danifique menos, né, visto que eu falei aí no começo que em usos normais, naturais, desgaste natural, 85% do desgaste do motor ocorre na partida, porque ele está mais seco, então o óleo precisa ser fino para subir rápido, e quando ele está mais quente, mesmo esquentando o fluido e ele ficando mais fino, ele vai se comportar como um óleo de uma densidade maior. É uma tecnologia muito bacana, hein, que foi criada e desenvolvida aí ao longo do tempo aí, da evolução dos veículos, né? Então, hoje em dia todos os veículos usam óleos multiviscosos e normalmente, né, a gente vê aí pelas internet da vida, se tá na internet é verdade, né? Alguns mecânicos indicam que uma moto aí com uma quilometragem relativamente alta, um veículo, né, de certo modo com uma quilometragem alta, precisa usar óleos mais grossos, porque segundo alguns mecânicos antigos, conforme você vai usando o veículo, vai desgastando as peças, as folgas vão aumentando, então vale a pena considerar um óleo mais grosso para ser utilizado. A minha moto ainda não tem quilometragem alta, pelo menos na minha percepção. Ela está com 31 mil quilômetros e 793, então é pouco, está chegando nos 32 mil, ainda é baixo. Tem Tenerés 250 com essa aqui que nunca abriram o motor, que estão chegando perto dos 200 mil, ou já chegaram, né? Também tem algumas unidades por aí que você vê pela internet, às vezes o cara vendendo a moto e está facilmente acima dos 100 mil quilômetros e nunca abriu o motor, só fez as trocas. Se a pessoa fizer as manutenções preventivas corretamente dentro da periodicidade ali que manda o manual, esse motor aqui dura muito tempo. Possível que a gente dure menos que ele, mas então tem essa questão aí do óleo multiviscoso. E no manual da Yamaha para esse motor aqui 250, ela indica
três tipos de óleo, que foi o que eu falei no começo, o 10W40, o 20W40 e o 20W50. Aí dentro dessas possibilidades existem as variações, como eu falei, que eu usei aqui na moto, que é o 15W50. E disseram, né, em uma enquete lá no Facebook, mais uma vez, num grupo de tenerés, que o óleo mais grosso daria uma sensação de câmbio mais suave na moto, de trocas de marchas mais suaves. E eu acreditei nisso. E nessa troca de óleo aqui, eu tava com quase 1 litro desse óleo aí 15W50 lá em casa, uma vez que eu fiz a troca de óleo com um amigo algumas semanas atrás, da moto dele. Daí eu pensei, vou aproveitar e vou experimentar, tá dentro das especificações do manual da Yamaha, né? Então eu vou usar para ver qual é que é. Aproveito para não desperdiçar um óleo e também vejo se realmente tem essa diferença aí do câmbio. E troquei, isso faz uma semana, foi agora, hoje é sexta-feira, essa troca que eu fiz aí foi no sábado. E realmente o câmbio fica mais macio. É a primeira vez que eu tô pegando estrada com esse óleo, até então eu só tinha usado ele na cidade. E na cidade o câmbio fica assim mais macio. O câmbio dessa moto aqui já é uma manteiga para mim, na minha percepção ele funciona muito bem, é muito suave, tem as trocas de marchas super precisas, mas mesmo assim ele ficou mais macio que isso. É impressionante como funciona. Não sei o que mais isso pode impactar no motor, se de repente o giro do motor alto pode ser que seja impactado, porque ele está com um óleo um pouco mais viscoso, então pode ser que ele tenha um pouco mais de resistência para girar mais rápido. Essa é uma possibilidade física que a gente imagina que exista, né? Mas por estar dentro das especificações do manual, eu imagino que a Yamaha tenha entendido que essa densidade maior do óleo, essa viscosidade maior e essa possível resistência maior aí do funcionamento das peças não impacte a respeito dessa questão que eu falei aí, de repente deixar o motor um pouco mais amarrado. Até então tá funcionando perfeitamente, estou adorando a moto com um câmbio um pouco mais macio na cidade, como eu disse, já era extremamente macio e agora tá mais ainda, se isso era possível, né? Então eu gostaria aí de, já resumindo esse vídeo aqui, solicitar para você aí qual é a sua opinião a respeito disso. Qual óleo você usa na sua moto? Se você tem uma moto como essa ou não, outro modelo, qual é o seu conhecimento a respeito de óleos de motor? O que você pode falar aí para agregar a gente aí nos comentários a respeito desse assunto? E fique à vontade para deixar a sua opinião sobre isso, tá bom? Se eu puder lhe indicar com relação àquela falácia lá de alguns mecânicos dizerem para usar óleos mais grossos do que é indicado no manual devido à rodagem da moto, né, quilometragem mais alta, eu diria para você sempre seguir o manual. Porém, uma moto usada depois de algum tempo, ela acaba não tendo nenhuma garantia da montadora, né? Acaba não tendo nenhum tipo de respaldo de qualidade da montadora. Então, nesses casos aí, eu reescreveria o que eu disse aqui. Siga a orientação do seu mecânico de confiança, se você tem um. Se você não tiver, procure um, porque caso a sua moto quebre, dê algum problema, dê algum BOzinho aí, é esse cara aí que vai estar junto com você aí para te ajudar a resolver o seu problema e o problema da sua moto, tá bom? Então, por mais que a marca diga algumas coisas, acredite bastante nela, porque engenheiros estudaram por muito tempo, mas a gente sabe que depois de algum prazo aí, algumas quilometragens, você não vai mais ter algum tipo de respaldo da marca. Por isso, então, quem vai estar junto com você aí nos problemas, nas alegrias e nas tristezas, vai ser o seu mecânico de confiança. Valeu então? Então, deixe seu comentário, não esquece de participar desse vídeo aí. Se você gostou desse assunto, já sabe, deixa um like aí para ajudar a gente a impulsionar o vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve para poder acompanhar os próximos vídeos. Se você já é inscrito, meu muito obrigado por você ter se inscrito. Significa que em algum momento você assistiu algum vídeo, gostou e se inscreveu, porque viu o valor aí para continuar vendo outros vídeos futuros aí que eu já lancei e eu estou fazendo agora. Então é isso, valeu? Forte abraço e até o próximo vídeo!